Olá, boa tarde. Meu nome é Isabel Portela e eu sou hoje a palestrante a falar sobre... Você conhece, sabe o que é capacitismo? Então eu estou aqui para falar sobre várias questões da acessibilidade institucional e falar sobre várias questões que estão ligadas à atitudinal, ao como tratar o público dentro de uma instituição. Então, essa palestra de hoje, eu vou estar falando sobre inclusão, capacitismo, exclusão, segregação e integração, né? Como identificar essas palavras, como a gente diferenciar isso dentro de um ambiente, o que é que hoje em dia está, qual é a nomenclatura correta, pessoa com deficiência, como é que a gente trata, né? Então, hoje eu estou aqui falando, eu sou uma pessoa com deficiência e trabalho aqui no Museu da República, onde a gente está dando essa oficina hoje aqui. Né? Eu vou trazer as estatísticas, são várias questões relativas à acessibilidade em espaços culturais. Né? Eu estou aqui, deficiência, e vem um pouco da palavra eficiência. E o que isso quer dizer? Né? Assim, a gente hoje está falando do déficit da eficiência, e o que é ser eficiente? Né? O que significa ser uma pessoa eficiente? Né? Ele está com todas as suas capacidades, e hoje a gente traz muito essa questão da deficiência, não é uma pessoa capaz. Então, olhando em retrospecto, a gente pode ver que antigamente, na Grécia, as pessoas que tinham deficiências, ou elas eram mortas, ou elas estavam dentro de casa, e isso era uma forma que a família tinha, ou de separar, ou de esconder, ou mesmo, às vezes, até como proteção dessas pessoas. Mas hoje, com o mundo, com várias questões de acessibilidade na cidade e com o meio de transporte, os locais, a gente vê essa integração maior de todos os deficientes dentro de uma vida social. Então isso é uma questão que não tem mais o corpo eficiente, né, o corpo humano com todas as suas propriedades que tivessem aptos, né? Hoje todo mundo está apto, não é porque eu estou sentada numa cadeira de rodas em que eu não estou apta a fazer, exercer todas as minhas aptidões. E no meu trabalho, o intelectual é muito mais importante do que se eu tenho condições de me deslocar na cadeira ou não. Então aqui está falando dessa questão terminológica, né? É necessário ressaltar que o termo vem da palavra deficiente, né? Sem eficiência. E aí foi um pouco que eu falei com vocês. E aí a gente tinha antigamente o modelo biomédico e o modelo social, que era o que tinha. Então, interpretar a deficiência como uma consequência, uma doença, um acidente, né, que gera alguma incapacidade de ser superada mediante tratamento ou reabilitação. E o que a gente tem hoje é que baseia-se na condição da interação entre a sociedade e as pessoas, apregoada que as pessoas com deficiência são sujeitos com direitos, com autonomia, com independência, para fazer as escolhas contando com suportes sociais que fazem necessários. Então, uma pessoa, eu com deficiência física, o que eu preciso é uma eficiente cadeira de rodas. É uma pessoa que precisa de libras, né, surda, tem os sinais. Hoje em dia nós temos a língua de sinais. E uma pessoa cega tem todos os equipamentos, né, auditivos que possam auxiliar na interpretação. Aqui uma continuação desse enfoque todo da diferença quando era tratado uma questão biomédica e hoje o modelo social. É isso que a gente está dando ênfase
a questões do modelo social, que é como a gente tem que ver. Né? O conceito de evolução, construção social. Né? Então aqui, como eu tinha falado, né, anteriormente, a inclusão é um termo que engloba tanto um pensamento como uma tendência social. Hoje a gente tem a tendência a incluir e a colocar todos, no sentido em que a gente não exclui ninguém. A sociedade tem que estar preparada para a inclusão de todo mundo. E a exclusão, né, daqui, é proibido uma cadeira de rodas, né, como a inclusão, se o termo inclusão está relacionado com a ação, o efeito de incluir, deduz-se então que deve ser incluído quem está excluído. No contexto social, este processo de exclusão pelo sistema é caracterizado, entre outros grupos, por pessoas em conflito com a lei, os usuários de drogas, as crianças que pedem trocados faróis e várias outras questões. Essas são os excluídos socialmente. A presença de diferenças entre os seres humanos tem sido, por séculos, motivos de eliminação, exclusão, segregação, né, das pessoas com deficiências e outros grupos marginalizados, tomados como risco à sociedade. Em toda essa situação manifesta-se a opressão daqueles que detêm o poder, considerados exemplos de padrão de eficiência. E é aquilo que eu falei anteriormente, a eficiência ligada, né, a deficiência está ligada à eficiência. E a exclusão também está ligado a esse conceito. Né? Discriminação também, né? Diferenciação entre exclusão, restrição, baseada na eficiência. Aqui a gente já tem a Convenção da Guatemala, que é de 1988. E uma coisa que eu vou falar são muito as leis que tem, né? Então tem vários que são as leis da pessoa com deficiência, a lei de direitos humanos, são várias leis que nos dão suporte para a gente poder reivindicar cada vez mais socialmente todos esses direitos. Então a gente está falando aqui numa palestra, numa oficina sobre acessibilidade. E acessibilidade é a possibilidade de dar acesso, né, a todos. Então, se um edifício ele tem escadas, como dar acesso a uma pessoa em cadeira de rodas? Construindo rampas, construindo elevadores. Isso tudo é uma questão de promover esse acesso a todos. E é uma questão principal quando a gente fala em acessibilidade, é na promoção de duas palavras muito claras: autonomia e segurança. Né? São duas palavras que têm que estar acopladas à questão da acessibilidade. Então, aqui uma definição legal, né? Da Lei Brasileira de Inclusão, que essa é a nossa última lei mais importante. Né? É a possibilidade e condição de alcance para a utilização com segurança e autonomia de espaços mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transporte, informação e comunicação, inclusive em seus sistemas e tecnologias, bem como de outros serviços, instalações abertos ao público, de uso público ou privado, de uso coletivo, tanto na zona urbana como rural, por pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. E aqui vai entrar então a parte principal de tudo isso que eu estava falando, é a parte do capacitismo, que é uma forma, né, a gente estava vendo aqui antes com a Noemi, a questão toda do símbolo, né, o capacitismo, ela vem da palavra, né, de diminuir a pessoa, de menosprezar as ações daquele cidadão que tem uma deficiência, né? A sociedade tende a ou infantilizar ou diminuir a capacidade
intelectual, mesmo que a pessoa seja uma cadeirante, a sempre a tratar como um coitado, vitimizando essa pessoa. Então, é um preconceito dirigido a qualquer pessoa com deficiência física, intelectual, sensorial, que contribui para privar os direitos e a dignidade humana das pessoas com deficiência, perpetuando desigualdade, injustiça e exclusão social desse indivíduo. Capacitismo é a expressão por meio de atitudes negativas e depreciativas de comportamentos hostis, discriminatórios, dirigidos à pessoa com deficiência. Pode ser manifestado sob formas que, a princípio, podem parecer positivas, como superproteção, piedade, elogios exagerados, supervalorização. Capacitismo é então considerado uma forma de preconceito vindo de pessoas sem deficiência, que prejulgam, esse preconceito, que prejulgam a capacidade e habilidade da pessoa com deficiência, com base apenas no que elas acreditam sobre aquela condição. Também são consideradas capacitistas aquelas pessoas que fazem brincadeiras, que apontam deficiência, ou ainda frases que se referem a pessoas sem deficiência, mas usando algumas deficiências de modo pejorativo. Exemplo, vou dar uma de João sem braço, cego, estou mais perdida que cego em tiroteio. Isso são expressões que acabam entrando no nosso linguajar do dia a dia, que a gente tem que passar a prestar atenção nisso, Será que eu preciso, que eu não posso? E eu coloquei aqui algumas expressões, Aqui é onde entra na lei da pessoa, da inclusão da pessoa com deficiência, onde entra a questão do capacitismo, E aqui, quando as pessoas são consideradas não iguais e menos capazes de produzir, trabalhar, de aprender, de amar, de cuidar, de menos aptas de gerir. E quem são as pessoas que estão te julgando? São pessoas que te conhecem, sabem qual é a sua real capacidade. Nossa, coitado, você está na cadeira, mas você é tão inteligente. Você me conhece, você já bateu papo comigo, você já conversou para saber se eu sou tão inteligente? Como é que essas questões você sabe, você está dizendo com relação a mim? Quando a deficiência é vista como negativa, em condições que devem ser melhoradas ou curadas. Ou quando é que você está sendo capacitista, quando a pessoa com deficiência é vista como exemplo de superação, realizar ações ou desempenhar papéis vistos comuns com as pessoas com deficiência. Então isso são ações, Então aqui tem assim, nossa, como você é tão alegre apesar de sua condição. Nem parece que você tem deficiência. É um herói, você me serve como inspiração. Toda vez que você diz para uma pessoa com deficiência, a gente pode rir, tem aquele sorriso amarelo, mas ao mesmo tempo a gente está entendendo isso como capacitista. É uma guerreira, como seu exemplo de superação. Você é uma pessoa especial. Então isso tudo, você acha que a pessoa está sendo elogiando, mas ao mesmo tempo você está incapacitando a pessoa no sentido que assim, apesar da sua deficiência, você é isso. Apesar do seu problema, você é uma pessoa especial. Outras falas, Assim, nossa, você parece um milagre. Incrível, inacreditável. Por que para uma pessoa comum dar uma palestra ou falar, ir para um lugar, viajar, entrar no avião ou fazer qualquer coisa, isso é uma atitude normal? E por que uma pessoa com deficiência, isso é visto como algo extraordinário, excepcional ou diferente? Então isso serve para qualquer um refletir e entender quais são as suas ações que estão sendo dadas e o que elas estão... Porque eu acho que isso são ações naturais que as pessoas podem achar que isso é super comum, mas eu não estou fazendo nada demais, eu só estou elogiando.
Mas a gente faz as nossas ações do dia a dia para que isso seja o mais normal possível. Então, quando é ressaltado de uma coisa que é normal como algo extraordinário, é uma ação capacitista. Né? Então, como eu te falei, aquelas palavras que são hoje, né, portador de necessidade, então, assim, hoje a palavra é o PCD, pessoa com deficiência, né? Deficiente, pessoa com deficiência. Das palavras, né? Eu dei uma mancada, né? Eu cometi uma gafe. Então, frases mancada porque é manco. Uma pessoa manca, ela anda diferenciada, né? Então, ela anda com movimentos ruins. Não temos braços nem pernas para isso. Como se uma equipe fosse menor, uma equipe deficiente que não desse conta de todo o recado, de toda a ação que ela estivesse tendo, né? Então não temos equipe suficiente. Você está surda? Você não está escutando o que eu estou falando? Você me ouviu? Não ouviu? Então, assim, são palavras que a gente coloca normalmente no dia a dia, que nem se toca, mas tem uma pessoa com deficiência na equipe e que essas palavras são ditas assim, de alguma maneira está tocando a ela, né? Desculpa, de aleijado é muleta, tipo, você é preguiçoso, você não quer fazer nada, como se qualquer pessoa aleijada, até a palavra aleijado é uma palavra pejorativa, né? Ficou cego de raiva, né? Reagiu desproporcionadamente. Isso aqui virou um hospício, né? Virou uma bagunça. Então, cada vez mais, se vocês forem reparar, o quanto esses termos e essas palavras estão imbuídas no nosso vocabulário e que a gente nem percebe, né? Eu vou daqui a pouco parar, porque tem muitos cansados, sovaco de aleijado. Pior cego é aquele que não quer ver, não quer aceitar a verdade. Então, isso são termos que estão muito presentes. Eu acho que isso serve de um alerta para que a gente preste atenção. Vou passando. Atitudes capacitistas, que é isso que a gente tem, né? Como mudar, como virar essa chave, né? Tratar a pessoa com deficiência de forma infantilizada, né? Considerar as conquistas das pessoas como milagres. Exaltar a deficiência como justificativa para um tratamento especial. Mas eu me lembro pessoalmente, uma vez em um teatro, né, que eu estava ali a pé, a pessoa o bilheteiro que eu dirigi para as cadeiras, falou assim, como é que eu te faço? Eu falei, não faz, é só te dizer qual é a cadeira. Mas ele não se aguentou, quando eu vi, eu estava sendo agarrada pela pessoa, eu tive que lutar com ele para que me deixasse no chão. Então foi uma questão até complicada, porque ele, na ação de não saber, e aí para empresas, para lugares que tem funcionários, que tem que lidar com o público no dia a dia, a questão principal é cursos de capacitação, cursos de acessibilidade atitudinal, que isso é o principal, o atitudinal. Você tem que munir a pessoa que está à frente do público das melhores maneiras e de como tratar. Porque, óbvio, ele até não vai saber, mas cursos, oficinas como essas são importantes para que as pessoas tenham treinamento e saibam, né? A palavra nem certa é o treinamento, porque treinar, você treina um cachorro, você treina uma coisa. A gente aqui está numa oficina de aberturas, de entendimento do que é a questão da deficiência e de como tratar o público. Então, hoje era uma palavra que nem se falava tanto, né, a palavra capacitismo, mas hoje está, e o principal preocupação hoje de uma instituição é que ela não seja capacitista, que ela traga o seu público da melhor maneira. E a principal, quando você não souber o que fazer, eu perguntar, como posso te ajudar?
qual é a melhor forma de te ajudar, né? O que eu posso estar fazendo para te ajudar, para que você se sinta melhor aqui dentro? Então, isso faz parte de um treinamento de acessibilidade atitudinal. A atividade capacitista, né? Ajudar a pessoa sem que isso seja solicitado. É isso. Se você quer ajudar, você pergunta. Você não pode ir ajudando, ou agarrando a pessoa, ou segurando uma pessoa sempre pelo braço e querendo levar, encaminhar. Cada um tem o seu ritmo, cada um tem o seu tempo. Então, o melhor de tudo, quando não se sabe, ou não antes de qualquer coisa, é perguntar. Exigir uma capacidade produtiva que desconsidere as considerações da pessoa, ou duvidar da sua capacidade produtiva em razão da sua deficiência. Ela não vai fazer porque, nossa, coitada, tá ali na cadeira de rodas e tudo. E aí é um exímio, sabe, técnico palestrante na área que ela estudou ou se preparou. Então, isso são, né, assim, você julgar o outro pelo que você está vendo. E aí o que é o principal, né? Como apoiar. Reconhecer que cada pessoa é única, um ser completo, com escolhas religiosas, territórios. Ela tem, cada um tem a sua deficiência e ela é bom no que ela tem a oferecer de melhor. Respeitar a diversidade humana. Ambientes plurais são mais ricos e criativos. Compreenda a pessoa em sua totalidade. A deficiência é apenas uma de suas características. Lembre-se de que existem vários tipos de deficiência. Cada um impacta de formas diferentes a vida da pessoa. Valorize e conviva com a diferença. Todo ser humano precisa de apoio. Não confunda capacitismo com necessidade de cuidado e auxílio. É a questão que eu falei. Assim, vou te ajudar, mas qual é a melhor maneira? O que é que você está precisando? Porque às vezes a pessoa não precisa de nada, mas às vezes vai precisar. Não, eu preciso que me leve até aquela rampa, ou preciso que me ajude a entrar dentro de um ônibus. Tenha empatia, sempre pergunte à pessoa se ela deseja ou precisa de sua ajuda antes de auxiliar. Reconheça as habilidades, os méritos e capacidades das pessoas com deficiência e sua contribuição para a sociedade, local de trabalho. Entenda a deficiência como uma possibilidade de vida. Desvincule-a da tragédia. Respeite a lei e procure garantir a acessibilidade. Aqui tem um histórico da pessoa com deficiência, falando desde de 1970 até o ano internacional da pessoa, que foi em 81. Tem um histórico aqui grande falando das questões Declaração Universal dos Direitos Humanos, Convenção sobre os Direitos da Criança, Declaração Mundial da Educação para Todos, Declaração de Salamanca, essa é muito importante, que é o Nada para Nós Sem Nós, Convenção da Guatemala, aqui dos Direitos Humanos 48, vou passar um pouco mais rápido, e essa aqui é o que é muito importante. Então, não pensar que vai fazer uma ação acessível sem que tenha uma pessoa com deficiência. Essa declaração, ela é um marco dentro das leis, com relação à questão da deficiência e com relação à acessibilidade. Então, quando você vai pensar um projeto, quando você vai pensar uma ação acessível, você tem que chamar um consultor. Não adianta saber que seja um técnico. Hoje, as questões da acessibilidade não estão só relativas ou ligadas a uma pessoa com deficiência. Hoje tem técnicos, tem teóricos, tem várias pessoas que estão ligadas à questão da acessibilidade. Mas quando se pensar numa instituição, sempre ter em mente que para qualquer ação que você venha fazer, você tem um consultor. Então, se você vai fazer uma ação
para uma pessoa surda, você tem uma pessoa surda na sua equipe para dizer se aquele serviço, se aquela atividade está correta, se aquela ação vai funcionar, que tenha uma pessoa com aquela deficiência ligada à sua equipe, ou seja, contratada, ou ela faça parte realmente da equipe. Né? Então, o nada para nós sem nós quer dizer isso. Não pense por nós, porque nós é que sabemos o que é o melhor e o que está literalmente ligado, direcionado a nós. A Convenção da Guatemala, falando da discriminação, da liberdade das pessoas com direitos, aqui falando um pouquinho mais de leis, o histórico foi o resultado de acontecimentos. Então, se a gente for pensar em todo o histórico, no Brasil, a gente tem leis suficientes que balizem todas as ações. A gente só precisa que cumpram-se as leis que foram planejadas e pensadas. Então, isso é um marco muito importante. Inclusão é um compromisso coletivo. Então, não adianta eu dizer assim, porque na minha eu tenho cotas de pessoas com deficiência. Essa questão dessa cota, de colocar, incluir as pessoas, não pode ser de uma empresa, eu só coloco um deficiente por empresa. Tem que ser um coletivo, a equipe inteira tem que estar entendendo o porquê que se fala ou se pensa acessibilidade. Isso é o principal. Desenho universal, e aí é o seguinte, não basta o museu ou a instituição, eu vou estar aqui sempre, volta e meia, buscando e falando em museus, porque primeiro nós estamos aqui dentro de um museu, nós estamos dentro de um espaço cultural e é a área que eu trabalho, então eu vou estar usando sempre o museu como referência. O museu está todo acessível, com rampas e adequados, elevadores e tudo está funcionando, se o entorno não estiver. Então, a gente pensar que tem que ter vaga para cadeirantes, a gente tem que ter as calçadas, os ônibus, a estação de metrô, o elevador esteja funcionando, os sinais em frente precisam estar ligados para a questão sonora, para pessoas cegas. Então, isso tudo é uma eliminação de barreiras. E o desenho universal é exatamente isso. Vem desse design que esteja todo um entorno propício e mais acessível. Aqui, na verdade, eu falei, resumindo todos esses pontos, né, que são algumas leis brasileiras. A Lei Brasileira de Inclusão, que essa é a mais importante nossa, está na Constituição. E as estatísticas, né? 15% da população mundial tem uma deficiência. E, na verdade, quase já 24%. Isso se a gente for pensar no último censo que nós tivemos de 2010. Esse que está sendo feito agora em 2023, ainda não saíram os resultados totais, então a gente não tem a numeração. Então, se a gente pensar que 24% da população brasileira declarou possuir algum grau de dificuldade, alguma deficiência, e se a gente não tem os nossos espaços acessíveis, a gente está pensando que a gente está eliminando 1/4 da população. Isso é um motivo para a gente pensar e tornar esses espaços o mais acessível possível. Aqui são alguns gráficos, divisão da visual, motora, intelectual. Eu vou passar isso aqui um pouquinho. Tem 2 vídeos. Será que passa os vídeos? Põe. É só clicar. Clica no link 2, por favor.
uma página que tinha uns links antes. Mas é porque ele não está passando daí. Era uma. Tá naquela pastinha com os vídeos. Cadê? Eu já voltei aqui pro foi um. Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Pessoas com deficiência intelectual levam mais tempo para aprender. Mas isso não significa que sejam incapazes. Elas podem e devem estudar e trabalhar. Existem mais de 200 tipos de deficiência intelectual. A síndrome de Down é uma das mais conhecidas. Não seja sobreprotetor. Se a pessoa com deficiência for uma criança, trate-a como criança. Se for adulto, trate-a como adulto. Ao pedir alguma coisa, se ela não conseguir fazer, mostre um modelo e certifique-se de que foi compreendida. E o mais importante, respeite o ritmo dela. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Eu trouxe aqui alguns vídeos que são muito explicativos, muito assim, os vídeos às vezes as imagens são mais claras até do que textos e muitas coisas aqui. Então, são alguns vídeos, a deputada, acho que agora é federal, ou senadora, não sei, Mara Gabrilli, que veio de São Paulo, ela tem uma fundação, e na fundação dela tem vários desses vídeos explicando e falando das questões da deficiência. São vídeos muito rápidos e que circulou muito na cidade de São Paulo. Podemos passar o 2 e o 3. Esses são sobre questões da deficiência física. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao conversar com o cadeirante, procure sentar-se. Assim vocês mantêm a mesma linha do olhar. Para ajudá-lo a subir o degrau, segure a cadeira com firmeza e incline para trás, levantando as rodinhas à frente. Para descer, faça a manobra de marcha ré, sempre apoiando para evitar solavancos. Mas nunca movimente a cadeira sem antes pedir permissão ao cadeirante. E em nenhuma hipótese, nem por um segundo, estacione na placa reservada a pessoas com deficiência ou ao lado de linhas rebaixadas. Você gostaria que construísse um muro na porta da sua garagem? Pois é, quando você estaciona em lugares reservados, está impedindo que o deficiente físico se locomova. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao caminhar com uma pessoa que tem deficiência física, procure acompanhar o passo dela. Mantenha muletas ou bengalas sempre próximas. Se presenciar um tombo, ofereça ajuda, mas antes pergunte como fazer. E ao planejar um passeio, verifique antes se existem barreiras que possam impedir a passagem do cadeirante, como escadas e banheiros não adaptados. Se o local não estiver preparado para receber um deficiente, recomende ao proprietário que faça as adaptações. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Então, aí tem o vídeo da diferença auditiva. Eu anuncio. Faço. Pode passar essa. Acho que faz parte do. Se depois também a gente puder, a gente pode compartilhar no Instagram. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você.
Risque do seu vocabulário palavras como surdo-mudo, surdinho ou mudinho. Use a palavra surdo para se referir a pessoas que não ouvem. Mesmo que o surdo esteja acompanhado de um intérprete, fale sempre dirigindo-se a ele, e não ao intérprete. O surdo pode se comunicar com você por meio da linguagem de sinais, da escrita ou pela linguagem labial. Neste caso, fique de frente para ele e fale pausadamente. Nos eventos promovidos por órgãos públicos, os surdos têm direito à presença de um intérprete. É um direito garantido por lei. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença, e essas dicas são para você. Ao encontrar uma pessoa cega, toque em seu braço e se apresente antes de começar a conversa. Para caminhar, coloque a mão da pessoa cega no seu ombro ou no cotovelo dobrado. Deixe que ela acompanhe o seu corpo e avise com antecedência sobre a existência de barreiras. Nunca faça carinho ou dê alimentos ao cão-guia. Ele está trabalhando para o cego e não pode ser distraído. O cão-guia também pode entrar em qualquer ambiente público. É um direito garantido por lei. Cidadania é saber conviver com as diferenças. A questão do cão-guia é uma questão muito importante. Ele tem a lei municipal e a lei federal que permite que os cães entrem em qualquer ambiente. Então isso é uma coisa muito importante. Ter em mente, museus aqui, a gente já teve várias visitas e é super permitida a entrada sem nenhum inconveniente e interrupção do fluxo normal da pessoa com o cachorro. Enfim, eu trouxe aqui alguns, aí já a título de uma montagem de exposição, de um local, de como ter os equipamentos, além das pessoas, qual é o ângulo, qual é o espaço que acaba tomando, a pessoa, bengala, qual é o campo. Então, pensar hoje em exposições em que os espaços de circulação sejam maiores. E aqui tem uma diferença, da pessoa física, da deficiência intelectual, sensorial, que está ligada à visão e auditiva, em diferentes gradações que podem variar de comprometimentos leves, médios ou mais graves, pessoas com mobilidade reduzida, aonde se encaixa, são pessoas características que deslocam em geral com a ajuda de equipamentos e auxiliares, como bengalas, muletas, andadores, cadeiras de roda, até mesmo com a ajuda de cães, especialmente treinados no caso de pessoas cegas. Portanto, é necessário considerar o espaço de circulação juntamente com o equipamento que elas se acompanhem. Isso se segue tanto para os espaços como um avião, como uma exposição, isso tudo precisa ser levado hoje em consideração. Então, uma cadeira de rodas, o tamanho, o espaço, a cadeira tem que rodar. Então, se você faz com os corredores muito estreitos, pequenos, se ela precisa voltar, vai até o fim, a ponta do corredor e precisa voltar, a cadeira precisa ter o jogo, ter um espaço para jogar e ela fazer o caminho de volta, para fazer todo o movimento. E aqui eu trouxe os símbolos que são internacionalmente conhecidos, tanto da deficiência auditiva, essa orelha cortada, que trata da questão tanto da pessoa surdas. Então, se você tem um
dispositivo numa exposição que é especialmente voltado para uma pessoa surda, esse símbolo vai estar ali colocado numa parede, num espaço perto desse equipamento. Ou esse aqui também, de tecnologia, esse aqui está mais ligado à tecnologia assistiva. Esse que é o símbolo dos dedinhos, o intérprete de línguas e sinais. O símbolo de controle de ajuste de volume, então o telefone, você pode ter esse som. Da pessoa física de baixa estatura, em inglês little people, no Brasil, que vai desde 70 até 1,40. Outros símbolos, e aí a gente tem pequenas variações, como a gente pode ver ali do lado, são pessoas que têm ou muletas, deficiência física, esse aqui é para mais, acho que paralisia cerebral. Deficiência física, esse é o mais comumente conhecido, que é o da cadeira de rodas. Deficiência intelectual e deficiência visual, com a bengala. Esse quando tem audiodescrição, esse AD. E aqui variadas condições, a gente pode ter adulto com criança no colo, mulheres grávidas. Isso aqui é o mais da simbologia toda. E esse aqui então é o fim da primeira parte. Então, essa parte agora eu vou falar mais diretamente ligada aos espaços museológicos, culturais, centros culturais e tudo. Então, inicialmente eu trouxe aqui uma fala ligada ao direito à cultura, Então, a gente falou sempre do direito à pessoa, ao cidadã, como os direitos dela de exercer e usufruir a cidade, e aqui o direito à cultura, Então, assim, todos têm, de acordo com a lei, da pessoa com deficiência, tem direito à memória e à cultura. Então, frequentar um espaço cultural não é um favor que você esteja fazendo à pessoa, é um direito. Ela tem direito a conseguir entrar em todos os museus, entrar em todos os centros culturais, aos cinemas, às bibliotecas, aos arquivos, poder frequentar como todo cidadão. Então, aqui, o artigo 37 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, toda pessoa tem o direito a tomar parte livremente na vida cultural da comunidade, a gozar das artes e a participar no progresso científico e dos benefícios que dele ressaltarem. Então, esta é direito à cultura, que é uma ação muito importante, entrar dentro dos espaços, Então, para você poder usufruir aquele espaço, primeiramente você precisa entrar. E para entrar, ele precisa estar preparado. Ele precisa ter rampas, ele precisa ter guias, pessoas, intérpretes de Libras, ele precisa estar com toda a estrutura para poder melhor te receber. Acessibilidade nessa perspectiva não é possível, na acessibilidade destinada a espaços culturais, somente a acessibilidade física. Então, não é só colocar uma rampa. O museu como um todo tem que estar preparado. Mas também a acessibilidade econômica, informacional, atitudinal. Então, ter rampa e falar assim, e agora vem ali aquele grupo lá de cadeirantes, ou aquele grupo lá dos aleijados. Então, o receptivo tem que estar preparado, tem que estar ali pronto a receber as pessoas, sem preconceito, como saber lidar com essas pessoas. Então, estar preparado ao atendimento. Isso que é, com suas particularidades, algum tipo de acessibilidade universal. Então, aqui, o desenho universal é o guia do projeto do hall de acesso do Museu do Louvre. Então, pode passar o primeiro vídeo, por favor.
museu mais antigo que nós temos no mundo. Então, ele é um museu que na época não tinha luz, não tinha água encanada, não tinha nada. Então, ele fez uma pirâmide, fez um elevador. E hoje, todos os espaços, a gente pode entrar e frequentar e usufruir, visitar, fazer uma visita, como qualquer outro cidadão ali visitando o Louvre. Então, se no museu como o Louvre, que é um dos mais antigos, a gente tem acessibilidade plena, a gente consegue fazer em qualquer outro museu. Aqui é a definição de museus a serviço da sociedade do ONU, né? O ICOM é o órgão internacional que pertence à Unesco, que ele é que rege tudo que está ligado e falado em relação aos museus. Então, ele é que diz que é a serviço da sociedade e do desenvolvimento e aberto ao público, sejam museus, devem ser acessíveis. Essa é a última atualização, foi a nomenclatura a definição de 2022, então aberto ao público, acessíveis e inclusivos. Público com deficiência. Então, por que eu vou fazer se não teve nenhuma marcação de pessoa com deficiência, não teve nenhum dizendo? Porque o público deficiente, ele não é segregado a um grupo específico e fechado. Só vão os deficientes andar em conjuntos com pessoas deficientes. Eles estão espalhados em todos os grupos. Então, nós temos uma pessoa deficiente, uma escola, uma excursão de um colégio, pode ter uma criança com deficiência, uma família, um grupo de familiares, pode ter um ente dessa família que seja uma pessoa com deficiente, ou um idoso, ou uma pessoa. Então, isso tudo, os museus, eles não estão preparados porque aquele grupo não procura. O grupo, a pessoa com deficiência, ela está contida em todos os grupos. Grupos de terceira idade, um grupo de uma pessoa especialista, pode ter um artista plástico com deficiência, um historiador, uma curadora como eu. Então, você não vai ter pessoas só dentro de uma caixinha do deficiente. Ela tem a profissão, ela tem o grupo social em que ela está inserido com uma deficiência, né? Ser formadores de opinião e por aí vai. Não existe um público uniforme de pessoas, né, com deficiência. Além de considerar os diferentes tipos de deficiência, é importante lembrar que as pessoas com deficiência estão em variados grupos socioeconômicos. São crianças, adultos, idosos, estudantes, profissionais, classe alta, média, baixa, com diferentes níveis educacionais. Então, há sutilezas dentro de cada grupo com suas deficiências semelhantes. Então, por que uma pessoa vai fazer uma visita a um espaço cultural, um museu, uma biblioteca, né? Ela, para exercer, inicialmente, para ela exercer o seu direito de identidade e pertencimento. Ela vai por turismo, um desejo de visitar alguma exposição específica, como a exposição 60+, né? A gente vai ver um público maior de pessoas com mais idade, com mais um ritmo diferenciado. Eles vão andar mais devagar, vão frequentar, vão acessar o que a exposição tiver em um ritmo mais devagar. Como essa exposição, qualquer outra exposição que esteja no seu espaço, ela precisa estar preparada como eu vou mostrar mais adiante, com lugares para as pessoas sentarem, para lugares para relaxar, para dar um descanso visual também. Por que as pessoas vão? Por lazer, por interesses pessoais e profissionais. Então, aqui tem um depoimento. Acessibilidade cultural, ela vai estar em exposições, espaços, convivência, serviço, informação. Então, o primeiro movimento que leva uma pessoa com deficiência a sair de casa é se o site daquela instituição ele estiver e for acessível. Então, eu vou àquele lugar, eu vou lá, eu pesquiso na internet
qual é o ônibus, o que é, como é que é. Então, se o espaço eu vejo por ali que ele não tem nenhuma rampa, ele não tem nenhuma intérprete de livros, por que eu vou sair de casa? Que às vezes é tão difícil, por que eu vou até aquele local? Então, isso são questões que a gente precisa ter em mente. Então, as pessoas já vão sair de casa se a partir do site aquelas informações estiverem contidas. Então, assim, a gente está falando de acessibilidade cultural. Então, a gente precisa pensar numa adequação arquitetônica baseada no desenho universal, as adequações comunicativas, então se tem os dispositivos necessários, né, para acessar, se tem uma rampa, se tem um audioguia, se tem um videoguia em Libras, isso tudo é muito importante. Acesso às informações livres de barreira, sensibilização e treinamento da equipe, isso é uma coisa constante que a gente precisa fazer. E divulgação de tudo isso nos canais, no Instagram, no Facebook da instituição. A gente tem tanto esses canais para divulgar as atividades, como essas atividades podem ser acessadas por todos os públicos. Aqui tem uma divisão, né, assim, da acessibilidade atitudinal, acessibilidade física, comunicacional, adaptações da comunicação, recursos. Isso aqui, tá, vocês podem ver, né? O atitudinal é sempre ter cursos constantes com as equipes, parcerias com atividades inclusivas, principalmente com o INES, com o Instituto Benjamin Constant, ter sempre um conselho deliberativo acessível, isso também é uma coisa muito importante. A acessibilidade atitudinal, eliminação das barreiras de atitudes nas formas de relacionamento com o público, contribui para um ambiente mais acolhedor, convidativo para todos os visitantes, independente de suas diferenças sociais e preferências individuais. Pode passar, por favor, no vídeo. Foi uma atividade muito segmentada para uma faixa etária muito pequena, mas ele está preparado para receber, e uma criança que desde pequena ela está no convívio de uma exposição, de um espaço cultural, ela está apta a conviver. Então não é uma questão de uma deficiência, mas é de um grupo segmentado. Então isso também é uma ampliação desse tempo. Tanto quanto a gente faz atividades para pessoas mais 60, como a gente tem as serestas, que a gente tem os espaços culturais e museus, eles precisam entender que a sua população ela é ampla e cada vez mais ampla. Ela tem que estar preparada desde o bebê
até as pessoas de 60, 70, 80, 90, quanto para pessoas com deficiências, o museu que está com essa noção desse público, que o público hoje não é só aquele que se encaixa dentro do padrão do que ele considera, né, do normal, das pessoas aptas e físicas e que frequentam, que podem andar e ler. Isso já passou há muito tempo. O público que frequenta as instituições, ele é absolutamente amplo, desde as crianças, né? Então, assim, a quantidade, vocês puderam ver pelo vídeo, a quantidade de crianças que tinham ali. Então, esse entendimento é que vai fazer com que a sua instituição esteja dentro de receber um maior espectro da população que a gente tem. Né? Acessibilidade física, né? Projetos. E esse é que é o maior embate, que eu acho que que o maior problema dos museus hoje são as questões de um prédio tombado e a questão da acessibilidade. Como ligar essas questões da acessibilidade e o patrimônio, né? Então, as leis patrimoniais, elas têm que ser entendidas se um edifício, essa casa aqui do Barão, foi construída, não se tinha nem luz elétrica. Hoje a gente tem luz em todos os lugares, tem ar-condicionado, tem água encanada em todos os lugares. Então, a gente pode ter modificações para transformar esse prédio em mais acessível. Então, isso é uma questão que o patrimônio está cada vez mais entendendo, que existem modificações e que elas precisam entender e acompanhar o movimento social que tem. Então, a gente não pode mais ficar, é um prédio tombado, então eu não posso fazer absolutamente nada. Então, entender os movimentos sociais para que tenham essa inclusão maior de toda a população. Uma lei que eu acho que é muito importante que está aqui, a NBR 9050. É uma norma brasileira de acessibilidade dentro da ABNT, que ela vai dar todas as questões, numerações, ela é revista e ampliada a cada tempos e períodos. Então, procurar qual é a última NBR da 9050, quais são as novas versões, e ali tem de porta, de tamanho de rampa, de inclinação dessa rampa, se até quanto de inclinação tem corrimão ou sem corrimão, ou coisas desse tipo. Então tá na internet, é uma coisa muito fácil de achar, e qualquer obra que seja feita tem que estar seguindo as questões da NBR 9050. Aqui para ver, né, as alturas de um objeto, tem o olhar, o alcance de cada figura dessas. Então, onde tem uma plataforma, uma mesa, um suporte, isso são coisas importantes a serem levadas em consideração. Tamanho da rampa, aqui são só umas imagens ilustrativas. Do elevador, do piso tátil, como é feito, né? Sempre auxiliando, mas como posicionar, como a gente pode ver nos vídeos anteriores. Tamanho e altura de... Hoje em dia nem tem mais orelhão, né? Mas como encostar, como fazer essas alturas. De balcão, de bebedouro, né? Balcão que auxilia, isso aqui é muito importante. Caixa eletrônico, o piso podotátil, que é uma coisa muito importante, ele é direcional e é onde a pessoa vai parar para ver e sentir e encostar e perceber alguma dessas esculturas. Esse aqui é na Pinacoteca, onde as pessoas têm uma sala especial, as pessoas podem tocar todas as esculturas.
Isso aqui, os espaços aqui é muito importante, né? Qualquer museu é muito bom que tenham salas, espaços e mesas, sofás que as pessoas possam descansar do percurso todo, entendendo que cada pessoa tem o seu tempo e o seu ritmo. Já se falou sobre a acessibilidade dos prédios, né? Comunicacional, os sites, folhetos, onde a gente pode sempre ter informação e ela sempre sendo duplicada e colocando da forma mais clara possível para atender todos os públicos. A questão do cinema, da janela de Libras, hoje em dia a gente tem uma propagação maior de anúncios e vídeos e cinemas com as janelas de Libras, é uma coisa que a gente tem visto cada vez mais, mas a gente precisa ver isso e ter isso nos espaços culturais. Sempre ter no receptivo dos museus um intérprete de Libras. As adequações multimodais dos melhores equipamentos, tanto vídeo com Libras, audioguias, audiodescrição, isso tudo é muito importante. Algumas imagens que você possa ver, que sejam touch, cada um pode ter o seu acesso individualizado. Na Pinacoteca, acesso aos objetos, às obras de arte, e todos podendo tocar e ver e sentir. É Libras, né? Tradução em Libras, como temos aqui a nossa querida Noemi, que está fazendo toda a tradução em Libras do que é falado. Nós temos línguas oficiais, é o português e o Libras. Libra é o que todo brasileiro de todas as regiões vai saber identificar, ler e entender a conversa que está sendo feita toda por Libras. Então, cada país tem a sua língua de sinais. E esse aqui eu estou falando um pouco sobre políticas públicas. Política pública, né? A gente tem leis para tudo. Na verdade, o nosso grande questão aqui no Brasil é que a gente precisa fazer com que as leis sejam aplicadas, mas não é por falta de leis. A gente até tem leis demais. Então, é entender que para qualquer questão ligada à acessibilidade, as leis nos balizam a fazer qualquer ação ou qualquer movimento em prol da acessibilidade. Esse aqui, né? Acessibilidade versus patrimônio. Ainda é necessário aprofundar esse debate e atenuar as dicotomias entre acessibilidade e preservação do patrimônio. O acesso aos bens patrimoniais é direito de todos. Múltiplos recursos estão disponíveis hoje para possibilitar a fruição do patrimônio cultural, mantendo a sua preservação para futuras gerações. A gente tem que ver, como eu falei, um prédio do século XIX não tinha eletricidade, não tinha encanamento, mas eles hoje são feitos para que recebam esse público. Então, acoplar a acessibilidade não é nenhuma desculpa, né, do prédio de não ter uma acessibilidade, porque é um prédio tombado pelo patrimônio. Ele hoje tem questões e que, se a gente for ver, a lei de acessibilidade ela é soberana à lei patrimonial. Então, isso a gente precisa levar em consideração, porque é tão ou quanto mais importante a preservação do que dar acesso a todos. Então, isso é que é o que precisa ver, o gestor ter isso em mente. Essas conclusões de todas as leis. E é isso. Eu agradeço a todos e qualquer contato,
tem aqui os meus e-mails e a gente pode continuar qualquer informação ou dúvida. Muito obrigada.